quero falar sobre excelência. Eu quero chamar você para ler comigo um texto das Sagradas Escrituras e aprender com o apóstolo Paulo, com os ensinamentos dele, como é que nós podemos nos tornar uma pessoa melhor e como nós podemos fazer da nossa igreja uma igreja melhor. A Bíblia fala lá no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo 12, diz assim: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, amparei os fracos e sejais pacientes para com todos. Evitai que alguém retribua outro mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom e afaste-se de toda forma de mal. Quando Paulo escreve essa carta, e ele está chegando aqui ao fim dessa primeira carta à igreja de Tessalônica, durante todo o livro Paulo faz diversos elogios a essa igreja. Fala sobre a verdadeira forma como o Espírito foi recebido e derramado no meio daquele povo, sobre a forma sincera com que eles estão pregando o Evangelho, com que eles vivem o Evangelho. Mas Paulo termina fazendo algumas exortações, é como se ele dissesse o seguinte: irmãos de Tessalônica, a igreja de vocês é uma boa igreja, mas ela pode ser uma igreja ainda melhor. Não conheço você e não conheço sua igreja, mas eu posso dizer, você e sua igreja podem se tornar melhores se nós observarmos aquilo que Paulo fala à igreja de Tessalônica aqui no final. As exortações começam da seguinte maneira: se você deseja que a sua igreja seja uma igreja melhor e se você deseja se tornar um crente ainda melhor, ame os líderes, ame os seus pastores, porque foi Deus que colocou essa liderança sobre a sua vida. E você não deve amá-lo de uma maneira qualquer. A Bíblia fala que você deve amá-lo com amor em máxima consideração. Ame o seu pastor, ame o seu líder, ore por ele, trabalhe junto com ele. Fazendo assim, a sua igreja e a sua vida vão melhorar. Mas Paulo não termina aí. A segunda exortação de Paulo é talvez aquela que é a mais difícil de ser seguida, porque ele fala que eu tenho que amar o necessitado, eu tenho que tomar cuidado com o fraco, com o insubmisso, com o rebelde. Eu tenho que exortá-los e tenho que cuidar deles para que eles se tornem crentes maduros e sadios, boas referências aonde quer que eles estejam. Amar o seu líder, amar os necessitados. Depois vem a terceira exortação: ame o seu inimigo. Essa é a regra de ouro. Essa é a regra que faz do Evangelho um Evangelho que se torna diferente de tudo aquilo que você vai ouvir e vai ler em outras religiões. Eu não tenho que derrotar o meu inimigo. Eu tenho que amá-lo para que eu possa ganhá-lo. A quarta exortação tem a ver comigo. A primeira exortação, amar os líderes. Segunda exortação, os necessitados. Terceira exortação, amar o inimigo. A quarta exortação, eu tenho que amar a mim mesmo. Eu tenho que cuidar da minha vida. Eu tenho que aprender a viver alegre em toda e qualquer situação. Eu tenho que estar cheio do Espírito, eu tenho que buscar a presença de Deus. Eu não posso deixar com que o Espírito ele se esvazie de mim. A Bíblia diz que todos os dias são maus e que basta a cada dia o seu próprio mal. Eu tenho que me alimentar da palavra. Eu tenho que usar os meios de graça que Deus colocou à minha disposição para que eu me fortaleça. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que ser batizado, participar da ceia e jejuar, para que eu possa me fortalecer a cada dia, para que os dias maus não me vençam, mas para que eu vença os dias maus. Por último, um conselho de Paulo. Ele diz assim, que eu tenho que ouvir todas as coisas,
e reter aquilo que é bom. Na igreja de Tessalônica, eles tinham adotado uma postura. Eles não queriam mais ouvir nenhuma profecia, porque eles tinham sido alvo de falsos profetas e falsas profecias. E no zelo de não serem enganados, eles retiraram de dentro da igreja a possibilidade do Espírito Santo falar com poder, autoridade, unção e graça. Não faça isso. Ouça todas as coisas, mas guarde no seu coração apenas aquilo que vem da parte de Deus. Peça a Deus sabedoria. A Bíblia diz que nós vamos conhecer a verdade ela vai nos libertar. A verdade, você tem acesso a ela aqui na Bíblia. A verdade tem nome. A verdade é Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Se você deseja então se tornar um crente melhor e deseja fazer da sua igreja uma igreja melhor, seja uma igreja viva e animada como a igreja de Tessalônica, mas preste atenção aos conselhos de Paulo, às exortações de Paulo, para que você e a sua igreja possam ser ainda melhor. Beijo no coração. Fui, galera. Abraço.